E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no podcast Radiola de Histórias. E hoje a gente está aqui representando o Brasil como uma cantora internacional, gente. E nesse caso não sou eu, é a Aline Gonçalves. E olha só, vou mostrar aqui um pouquinho, só um pouquinho, porque a gente tem que conhecer melhor ela, hein, gente? Olha só, ela é Aline Azevedo Gonçalves. Nasceu em Vitória do Espírito Santo, conhecida pelo seu público pelo nome artístico Aline Gonçalves. Foi uma criança prodígio, começando a se apresentar com apenas 3 anos na escola dominical da igreja. Participou de várias bandas em sua adolescência, onde se apresentou em trio elétrico, festivais em Milão, fazendo várias parcerias e trabalhando em eventos diversos. Ela dança, canta e encanta, conquistando o troféu Focus Brasil Itália na categoria Melhor Cantora Brasileira na Itália de 2019. E indicada para o final de premiação Melhor do Brasil na Europa 2022, que a gente vai entender se essa indicação, o que aconteceu com essa indicação, porque isso aqui ela me mandou já faz um tempinho, então a gente vai ter aqui notícias de primeira mão. Seja bem-vinda! Obrigada, gratidão por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem, Paulo. Boa noite. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de matar as curiosidades, né? De matar as curiosidades. Eu que te agradeço. Boa noite para o pessoal que... Ou boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para quem vai estar participando e assistindo essa live. E é isso. Então, gente, vamos conhecer a Aline, porque eu conheço ela, acompanho ela há muito tempo no Facebook, porque a gente é amiga, ela mora aqui em Milão, mas eu vi a Aline uma vez só. Então, olha só que coisa louca, a gente tem vários amigos em comum, a gente tem várias coisas assim, até mesmo gosto musical, mas a gente se viu uma vez só, a gente vê como é que é, né? A gente pensava que poderia se ver de novo, acabou que a vida vai levando um para lá, outro para cá. Verdade. E aí, gente, eu quero falar para vocês, né? Vamos falar com ela hoje, a gente vai aproveitar. Aline, conta pra gente sua história. A gente quer saber aqui como é que você começou, como você é um prodígio, né? Começou aos 3 anos. O que você lembra disso, da sua história, né? Na música? E se a sua família, ela vem, né? Com essa carga de música? Quem foram, né? As pessoas que te levaram ali pra música. Bom, Paula, eu fui descobrindo com o tempo que toda a minha família, da parte da minha mãe, é extremamente musical. Mas isso eu vim descobrir depois de uns anos, porque eu tenho filhos de primos meus que são cantoras, músicos, e que, óbvio, vieram depois de mim, né? Eu me chamo Aline de Azevedo Gonçalves, como você falou, eu nasci em Vitória, Espírito Santo. Muitas pessoas aqui me confundem com baiana ou carioca. Como os baianos eles são mais ousados, tem vários que falam assim para mim: porra, você é baiana da responsa. Eu olho para ele e falo assim: eu não sou baiana. Querido, não. Mas o meu primeiro contato foi com a música baiana, meu segundo contato. Como a gente estava falando, eu sou filha de Vera Lúcia, minha mãe é mãe solteira. Eu ainda muito pequenininha, na casa onde eu ficava, que às vezes eu teria que ver minha mãe a cada 15 dias, né? Porque sozinha, criança, quando a gente tem que trabalhar, quando não tem onde deixar, ou não tem dinheiro para pagar, a gente tem que deixar com alguém, enfim. E essa família frequentava a Igreja Batista. E eu sempre fui muito faladeira. Muito faladeira. Eu adoro, sou realmente igual uma radiola. Tá no lugar certo. Deu certinho. Então, o que acontece? Quando eu ia para a igreja, a gente se organizava, né? Os adultos ficavam no salão principal e a gente ia para a salinha para aprender, para desenhar, escola dominical. E no final do culto, a gente tinha que entrar para finalizar o culto com toda a família reunida dentro desse salão, né? Dentro da igreja. E na hora de cantar, aquele monte de criança com a professora de catecismo falava que ia cantar. No momento de cantar, ninguém cantava. Quem cantava? Você, né? Óbvio.
E essa moça que me levava, até hoje, assim, ela canta a música que eu cantava da maneira com que eu falava errado. E depois disso, isso foi no Rio de Janeiro, tá? E eu fiquei em Nova Iguaçu, mais exatamente em Austin, pequena. Só que quando eu voltei para Vitória, que minha mãe veio me buscar, a minha vida inteira também eu sempre ouvia minha mãe fazendo os serviços domésticos cantando. E naquela época não tinha celular, não tinha internet, essa coisa de ter um som, equipamento de som em casa, não era uma coisa acessível para todo mundo. Então era muito rádio, né? E eu sou de 78. Então, assim, eu ouvia minha mãe cantando Elis Regina, Alcione, Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Belchior, Djavan, que era praticamente o auge daquele período, AGP, Roberto Carlos, era o disco de todo fim de ano. Minha tia tinha coleções de Roberto Carlos. E engraçado que eu só fui ter acesso a realmente, seja os compositores ou os intérpretes, depois de adolescente. Mas tudo isso eu tinha aprendido na voz da minha mãe. Olha que legal. Você vê. Aí estudava, depois tive a exigência de ter que começar a trabalhar para dar uma mão para minha mãe em casa. Fiz estágio, estudei à noite. E depois eu comecei. Aí eu estava no Rio, aí eu voltei para o Rio de Janeiro e deixei vários amigos meus em Vitória. E quando eu voltei para Vitória, para passeio, que eu fui de férias depois para Vitória, eu encontrei uma amiga minha e ela falava, a gente se comunicava por carta escrita. Isso que era amizade, né? Hã? Isso que era amizade. Eu tenho saudade, eu não aguento mais receber pelo correio só conta para pagar, era tão bom para mim. Verdade. Boa, essa foi uma observação que eu vou usar, verdade. A gente só recebe conta, boleto para pagar. E o pior é que é uma falsidade também, né? Assim, só para terminar isso. Uma falsidade, né? Querida Aline, querida Paula, querido cliente, querido caramba. Aí o que acontece? Quando eu estive em Vitória, uma amiga minha falou, Aline, a gente montou uma banda, cara. Aí eu falei, como assim uma banda? Ela falou, eu só lembrava de você e você tá morando no Rio agora. Aí eu falei, mas vocês tocam o quê? Ela falou, a gente toca igual as músicas do Olodum, da Timbalada, e não tinha instrumento nenhum de harmonia. Era só percussivo. Só percussão. Eu falei, legal, só que ela já tinha combinado, os meninos também eram meus amigos, mas era mais amigo dela na época. E eu lembro que, agora falando com você assim, cara, eu fui lá Que bom. E quando nós fomos para um bairro, que eu sou de Jardim Camburi, nós fomos para o bairro de Fátima no estúdio, e eu estava louca para ver essa banda. Só que ela já tinha comentado com esse nosso amigo, que se chama Jobert, hoje ele continua com uma banda que tem um outro nome, que é Movimento. Vou ter ver se eu consigo até mandar isso para ele. E ela tinha comentado, como ela ficou doente, elas tinham comentado com eles que elas iam levar uma pessoa para fazer teste. Só que eu não sabia que essa pessoa era eu. Porque quando a gente era criança ali, eu cantava e ela ouvia. Aí, quando eu cheguei no estúdio, eu fiquei doida com aqueles instrumentos. Do coração, né? Meu, eu falei, caraca, que top. Top, assim. Aí o rapaz parou e falou assim, Alexandra, cadê a menina que vem fazer? Aí eu de boa. Falei, Aline, então, eu queria que você... E na hora eu gelei, assim, eu falei, como assim? Ela falou, vem, canta uma música, e eu não sabia, como acontece até hoje, tá? Não parece. Eu falo assim, canta aí pra mim. Ai, nada, né? Tipo... Parece que a gente baixa um espírito quando você sobe no palco, e quando você desce, você não sabe mais o que fazer. Aí eu cantei a música,
Eu me lembro até hoje qual foi a música. E, lógico que para começar, você se ouvir no microfone, depois de 13 anos, 12 anos, não é que eu tinha acesso a isso. Eu A sempre... primeira vez que você se ouviu ali foi nesse... Pum! Que eu me ouvi Te com jogou no fogo, assim. tipo assim, me ouvi com atenção. Uhum. O começo foi horrível, mas depois, assim, quando eu comecei a ver que estava bom, não estava tão, não, a ver que não estava tão ruim, eu fui embora. E eu gostei daquela sensação. E os meninos ficaram uau, assim. E eu não tinha noção do quanto eles gostaram. Beleza, acabou o ensaio. Falei para ela, você é doida. E como é que eu vou fazer? Ela falou, não. E no final das contas, eu voltei para o Vitória definitivamente e comecei a fazer parte dessa banda que ela teve o nome de Ressaca Baiana, uma banda capixaba, com o nome de Ressaca A Baiana. Bahia te perseguindo, né? A Bahia me perseguindo. Já começou por aí. Começou ali. Só tinha capixabas na banda, mas por que o Ressaca Baiana? Por causa do ritmo que a gente tocava. Que não era original nosso. Beleza. Depois disso, eu fiz o meu primeiro show em Teoflotone, em Minas Gerais, e foi assim, para mim, foi um desastre, porque tinha os cantores, os vocalistas principais, e eu fazia back com ela, e eu cantava algumas músicas. E a minha primeira música foi muito a voz trêmula, com medo, a garganta secou, e tinha toda a inexperiência, né, que tá valendo. Sim. E eu lembro que foi numa cidade chamada Pavão, no interior de Teoflotone. Demos entrevistas em rádio, mas, óbvio, quem dava era sempre os meninos de frente, né? Os vocalistas. E depois disso daí, começamos a fazer shows no bairro. Depois a gente começou a fazer alguns showmícios, que no Brasil tem no período de eleição. Dali, outras bandas do bairro mesmo, por uma necessidade de cantora, me chamaram. Eu saí da Ressaca Baiana e entrei para a banda que se chamava Bode Fina, porque era uma banda de reggae, na qual tem amigos meus que eu tenho contato até hoje, inclusive os meninos também da banda Ressaca Baiana, que tinham os cabeças da banda, que era o Jobert, tinha o Braulino, tem o Renatinho, tinha... Ai, gente, como é que é o nome dele? Enfim, tinha uma galera maravilhosa. É muita gente, né? Inclusive nós perdemos o Braulino com a pandemia. Cara super novo, animadíssimo, pessoa, assim, fantástica. E depois dali, praticamente, eu fui para a banda Bode Fina, na qual eu conheci. Inclusive, tem o Luiz Cláudio, que hoje ele é um coach vocal, um músico e um vocalista, assim, fora do comum, que hoje ele se chama, nome artístico é Luiz Andrade. Ele fala, Aline, só você que me chama de Luiz Cláudio. Só as amigas da antiga para ferrar o nome artístico dos outros, né? Tipo, Luiz. Tem o Kel Maia, que também é um guitarrista fantástico. Enfim, eu posso te falar também, Paula, que eu tive muita sorte. Muita sorte. Com todas essas bandas que eu passei, aí eu comecei com a Ressaca Baiana, depois eu fui para a Bode Fina, depois com a falta de uma cantora numa banda famosíssima da minha cidade, que se chamava Banda Paquera, Banda Muqueca, porque tinha os blocos, porque na minha cidade tinha a organização Onda Luz Eventos, que fazia todo o percurso da praia. Eu moro em Vitória, Vitória, para quem não sabe, é uma ilha, então ali tem toda uma orla, é uma mini Rio de Janeiro, assim, calçadão de Copacabana, e ali era o carnaval, E a gente chegou a fazer a abertura de alguns shows na minha cidade. Aí eu fiquei fazendo um pouco com essa banda Muqueca, entrei como back vocal. Quando tinha necessidade, eu fazia alguns solos.
Depois dali, uma banda também, o pessoal da banda Febre Humana, foi a minha última banda em Vitória, que foi assim, logo quando a minha mãe veio para a Itália. Minha mãe veio para a Itália em 2000, eu fiz meu último carnaval e aniversário de Vitória em 2001, saí no jornal e tudo, assim. Funk não derruba o axé. E eu na capa do jornal. Mais de 5 mil pessoas na beira da praia. Então, verão, Caraca, um facinho de... arregaçou, né? Eu tenho fotos e lembranças maravilhosas. Essa banda Febre Humana, assim, foi uma mãe para mim, porque foi exatamente no período em que minha mãe veio para a Europa e eu fiquei, como muitas filhas, né, deixam os pais e vêm conquistar o mundo para dar o melhor para os pais ou para filhos que deixam lá. Comigo foi o contrário. Minha mãe me deixou aqui no Brasil para vir buscar condições de me dar o que ela não teve. É sempre É esse, sempre. esse o objetivo. Assim, a maioria das vezes é esse o objetivo, né? É mais ou menos como no Brasil mesmo, Nordeste, né? Nordeste, interior. Minha avó Nordeste é de Pernambuco grande. foi para São Paulo. Minha mãe saiu do Paraná e foi para São Paulo. Sou filha do Norte e Sul, né? E eu fiz o que você falou. Eu sou a filha que saiu, porque aqui eu não tenho família. Tipo, eu casei, né? Agora eu tenho uma família que eu tô construindo, mas... Então, aí quando eu minha mãe veio para cá e a gente entrava em contato, sempre também através de carta. Nossa, duro, hein? E Esse ela falava, período. era carta e as ligações telefônicas tinham que ir para as cabines. E como na minha casa não tinha telefone fixo, né? Bom, eu pulei uma parte. Eu sou filha, a minha vida inteira, eu sou filha de empregada doméstica. Eu nasci dentro de uma casa de família, né? De uma família que a minha mãe trabalhava. E praticamente por toda a minha vida. Então, assim, eu sempre via minha mãe fazendo muito sacrifício para me dar o básico do básico, assim, a gente não fala nem de... E quando eu vim para cá, antes de vir para cá, ela falava assim para mim, Aline, vem passear, ela pagou a passagem primeiro, né, porque a gente paga parcelado a perder de vista. Exato. Em reticências infinitas. Isso. E ainda bem que as pessoas confiavam, porque na minha casa, tudo era sempre dependendo dos outros, para fazer compra no cartão de alguém. Eu lembro que quando eu era criança, ela fazia no carnê da minha tia. Caraca! Eu Então, sei. são coisas que hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos, que eles não têm... Noção, né? Não tem noção de uma série de coisas, como a gente também não tem de algumas coisas que vieram, que Dos existiram nossos pais, né? da gente. O que acontece? Aí, quando minha mãe falou, se você quiser vir agora, eu posso te receber, porque eu já tenho um lugar. Porque aqui também as pessoas vêm para cá, mesmo eu tendo a minha mãe, que já é muita coisa para quem vem sem ninguém, a gente dividia uma kitnet, que se chama no Brasil. Nós éramos em 4 mulheres, um beliche, na qual todo mundo saía junto para trabalhar, todo mundo entrava junto, era trabalhando o dia inteiro, chegava em casa, tomava banho, dormia, e saía para trabalhar. Que muitas vezes as pessoas acham que a gente está aqui por a gente ganhar, até que, por exemplo, Estados Unidos em dólar ou em euro, as pessoas acham que aqui a gente tem as coisas fáceis ou com rápido acesso. Eu acredito que nós temos uma facilidade de acesso, mas desde que você trabalhe para isso. Porque no Brasil eu lembro que eu criança, minha mãe trabalhava muito, e eu lembro que ela colocava o dinheiro dela todo divididinho em cima da cama, e sobrava quase que nada para o mês inteiro, sabe? E é engraçado que aqui a gente nunca passei por isso. Sabe quando a gente fala contar moeda? Graças a Deus nunca. A imagem está congelada ou você está lendo alguma coisa?
Paula